jovens, 3 palavras a gente tinha certeza que ia pregar no culto, pastor. Aquela que está lá em Eclesiastes, se eu não me engano é 12 ou 13, pode me corrigir aí se eu estiver errado. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então quando você ia para o culto dos jovens, né, irmão Givanildo? É ou não é, Sandra? Era essa a palavra. Quando não era essa, Andrei, qual que era? Era a palavra do jovem rico. Quem conhece a palavra do jovem rico aí? Deixa eu ver. Aí tem uns irmãos que não conhecem não, pastor. Aquela que o jovem chega até Jesus e fala: Jesus, o que eu posso fazer para ter a vida? Olha, a igreja sabe, a vida eterna. Aí Jesus Cristo falou: bom é Deus. Eu quero que você quer ter a vida eterna? Jesus falou para aquele jovem: guarda os mandamentos. E aquele jovem vai perguntar: quais? E Jesus Cristo vai citar os mandamentos. E aquele jovem vai devolver a resposta para Jesus e vai falar assim: desde pequeno eu tenho guardado todos os mandamentos. Aí diz a palavra que Jesus primeiro amou ele. E depois Jesus falou para ele: ainda falta uma coisa. E Jesus está falando com alguém. Não era nem essa palavra que eu queria entrar, pastor, mas o Espírito Santo está falando para alguém aqui nessa noite: ainda te falta uma coisa. Aí o que Jesus respondeu para ele? Pega os seus bens, vende tudo, dá aos pobres e segue-me. E a conclusão da palavra os irmãos já conhecem. Aquele jovem abaixou a cabeça e foi embora. O que eu estou falando? Quando você ia para o culto dos jovens, essa era a segunda palavra, Valmir, você já imaginava. E qual que é a terceira, irmãos? É em Lucas capítulo 15, versículo de número 11. Vamos ficar de pé para a gente fazer a leitura da palavra de Deus. Quem vai ouvir a palavra, diga amém. Eu não esqueci não, viu, Pedro? Eu vou falar até o final, tá bom? Fica tranquilo aí, se segura. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Vamos ler a palavra de Deus? Nós vamos do 15, Valquíria, até o versículo de número 24. Eu acho que eu vou ler até nessa versão aqui mesmo, para os irmãos acompanharem junto comigo. Olha só o que diz. É do 11 até o 24, tá bom? E disse um certo homem, tinha 2 filhos. Aqui é Jesus contando essa palavra, viu, irmãos? Então a gente tem que entender, né, pastor? Quem é que está falando? Então aí, e disse, Jesus, né? Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele, o pai, repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, e vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar o que, igreja? Está prestando atenção no que está acontecendo aí, igreja? Vamos lá. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava, como que estava, igreja? Longe, viu o seu pai, né? O pai viu ele, né? E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, né? E o filho lhe disse: pai, peguei contra o céu e perante a ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos:
Trazei depressa a melhor, diga a melhor roupa. Vestiu-lhe e põe o anel nas mãos e a sandália onde? Nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegramo-nos, né? Nos alegremos. E o último versículo: porque este meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi, e começaram a se alegrar. Pode sentar no seu lugar nessa noite. E esse finalzinho aqui está falando, né? Esse meu filho estava morto, mas hoje ele reviveu. E hoje Jesus Cristo quer reviver gente nesse lugar. Vou repetir: Jesus nessa noite quer dar vida para quem está morto nessa noite. Pergunta para essa pessoa aí. Não é você que está morto não. Pergunta aí, ó. Perguntou? Então dá uma glória a Deus aí para eu ver aí. Deixa eu ver. No 3. 1, 2, 3. Glória a Deus. Foi mais ou menos, pastor. Foi mais ou menos. Então vamos de novo? 1, 2, 3. É isso que Jesus quer, uma igreja viva que adore a Deus. Se nessa noite você se encontra morto, o Espírito Santo quer reviver você. Aleluia, glória a Deus. Volta lá no versículo 11, Valquíria, por favor. E essa é uma palavra, meus irmãos, tão bonita, pastor, porque quem escreve é o evangelista Lucas. Quem escreveu, igreja? O evangelista Lucas. E diz a palavra de Deus, a gente entende que o Lucas, ele era um médico, pastor. Era um doutor, alguém que cuidava da saúde das pessoas. Então Lucas, ele era um médico. E nessa noite, o doutor Espírito Santo está nesse lugar. O doutor Espírito Santo está nesse lugar. E eu não sei o que você precisa, mas ele é o médico dos médicos para curar eu e você. Você crê? Amém. Porque Jesus cura, não cura, igreja? Amém. Tudo está dentro, pastor, da vontade de Deus. Tudo está dentro do tempo de Deus. Não é porque nós tivemos uma perda que é sentida por todos que nós vamos deixar de acreditar em Jesus, igreja. Porque Jesus, quando ele quer fazer um milagre, ele faz um milagre. Você crê? Lá no livro de Atos, a gente vê que o rei Herodes, ele matou a espada a Tiago. Deus permitiu, mas Pedro, Deus guardou. Eu vim dizer para você nessa noite: não desista de acreditar do teu milagre. Meu Deus. Lucas era um doutor, e ele escreve essa palavra, está lá no capítulo 1, não precisa por não, Valquíria. Diz que ele escreve essa palavra para um homem muito famoso, muito importante, Amanda. E o nome desse homem, pastor, era Teófilo. Quem era Teófilo? Teófilo era uma pessoa muito importante, de uma patente muito alta. Teófilo era alguém de destaque. E o Lucas, ele vai falar no primeiro capítulo, depois vocês vão ver em casa. Olha, Teófilo, eu analisei a vida de Jesus. Eu fiz uma pesquisa acurada. E eu vi que Jesus Cristo é uma realidade. E eu vim dizer para alguém aqui nessa noite: tira a dúvida do seu coração, porque Jesus Cristo é real. E Jesus Cristo está aqui nessa noite. Está olhando para mim e está olhando para você nessa noite. Que tipo de culto você vai entregar para Jesus nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Então Teófilo, ele escreve, Lucas escreve a Teófilo. E o que significa, Pedro, a palavra Teófilo? Teófilo significa aquele que é amigo de Deus. Tem algum amigo de Deus aqui nessa noite? Levanta essa mãozona aí. Cadê os amigos, amigas de Deus aí, ó? Olha aí, ó. Então essa palavra é para você mesmo nessa noite, que é amigo e amiga de Deus, igreja. E no capítulo 15 a gente vai ver que Jesus Cristo, ele vai contar 3 parábolas. Então ele vai contar a primeira parábola, que é a parábola
né? Vai falar que um pastor, ele perdeu uma ovelha. Tá aí, e as crianças, as pessoas não cantam assim, esse louvor aí, né? E o pastor contou, como é que é? Contou 99 ovelhas. Ah, isso não conhece. E viu que uma faltou. Uma. Aí qual que é a primeira atitude? É mexe a mão? Ah, e saiu a procurar, né? E saiu a... Me ajuda a pregar. Ah, estão pregando aí, pastor. E saiu a procurar. Aí agora o quê? Mexe a mão aí, ovelhinha. Mexe a mão. Até aí, vamos aplaudir o Senhor Jesus nessa noite. Então essa é a primeira parábola. A ovelha foi perdida, pastor. E o pastor saiu a procurar. E ele encontrou a ovelha? Encontrou. Tratou dela, cuidou dela e trouxe de volta para o aprisco. Essa é a primeira parábola que Jesus conta. E a segunda nesse mesmo capítulo é a parábola da dracma perdida. Quem conhece? Deixa eu ver, levanta a mão, quem conhece? Olha, tem uns irmãos que conhecem, pastor, a palavra da dracma perdida. Aonde uma mulher tinha 10 dracmas. E para você entender rápido, dracma é como se fosse uma moeda. E ela perdeu aquela moeda dentro de casa. Vou ter tempo para falar isso não, outro dia eu falo dentro de casa. Mas diz a palavra de Deus que ela procurou dentro de casa. Ela limpou a casa até que ela encontrou a dracma perdida. O pastor na primeira parábola encontrou a ovelha perdida. Na segunda parábola, a mulher encontrou a dracma perdida. E o Espírito Santo está aqui nessa noite para encontrar eu e você também. Você crê? Diz aí para essa pessoa, o Espírito Santo te encontrou. Aponta o dedo aí com carinho, com calma, para não ter briga. Diz aí, o Espírito Santo encontrou eu e você nessa noite. Aí, pastor, o que a gente vê? A ovelha e a dracma são seres que não conseguem pensar, não tem o pensamento. Por si só, não consegue voltar, não consegue, pastor, ter o poder de raciocínio. Aí Jesus Cristo vem aqui e conta pra gente essa parábola. Quem prestou atenção? O homem tinha 2 filhos. E o mais moço falou: ó pai, me dá a minha parte, que eu quero ir. Para onde ele quer ir, igreja? Quero ir embora, pai. Me dá a minha parte. E nesse mesmo versículo fala que o pai, no versículo 12, ele repartiu e deu a parte do filho. E vai dizer que aquele filho ele foi para um lugar bem distante. Pensa num lugar distante. Fala aí um lugar longe, Andrei. Rio de Janeiro é longe. Rio de Janeiro é longe. Fala um lugar mais longe, Tútia. Pernambuco. Fala um lugar mais longe, Sandra. Ceará. Fala um lugar mais longe, Valquíria. Estados Unidos. Então aí ó, todo mundo tem a sua concepção de lugar longe. E foi para onde esse filho foi? Para um lugar bem longe. E diz a palavra de Deus que tudo aquilo que ele pegou das mãos do pai, ele gastou tudo. Acabou. E vai dizer a palavra, nós acabamos de ler, que veio uma grande fome naquele lugar. E disse aquele filho, ele não tinha mais nada. E de tanto aperto que ele passou, igreja, ele arrumou um emprego que foi cuidar de porcos. Cuidar de quem, igreja? De porcos. E vai dizer a palavra de Deus que ele desejava comer a comida dos porcos e ninguém dava nada para ele. Mas ele teve uma atitude. Tem crente de atitude aqui nessa noite? Vou perguntar de novo, eu só vi um Gui levantar a mão ali. Tem crente de atitude aqui nessa noite? Olha aí, ó, tem crente de atitude. E qual foi a atitude dele, pastor? Ó, ele falou: ó, vou me levantar, vou voltar para a casa do
Vou ter que repetir, pastor. Vou voltar para a casa do Pai. Lá, os trabalhadores têm pão à vontade. E eu aqui estou sofrendo. Deus já está falando com alguém nessa noite. Aleluia! Deus já está falando com alguém aqui nessa noite, até pensando, não deveria ter vindo hoje, é um chacoalho. Mas o Senhor está falando nessa noite. Vou eu resgatar você. Para finalizar, pastor, ele volta para o Pai. E o Pai recebe ele bem, recebe ele com carinho, e a vida dele foi transformada. Irmãos, nessa noite nós muitas vezes, irmãos, pela palavra do Espírito Santo, pastor, ele me impele a dizer que muitas vezes a gente precisa voltar. E a palavra para você nessa noite é: volta para o primeiro amor. Meu Deus! Volta para as primeiras práticas. Volta a fazer aquilo que eu chamei você para fazer. Aleluia, Deus. Tem alguém do seu lado aí? Eu não vou nem olhar para seu pai na igreja. Depois o pessoal fala, é para mim. Mas diz aí para essa pessoa aí, ó, volta. Jesus está pedindo para você voltar. Aleluia, glória a Deus. Aquele filho, Nath, ele tomou uma decisão errada. Ele tomou uma decisão, pastor, que prejudicou ele. Uma decisão que colocou ele na pior. E aqui eu posso falar para os irmãos, né? Rapidamente. Quem conhece aquele país, a Noruega? Pode dar glória, irmão, porque hoje nós recebemos um livramento. Pode dar glória. A Noruega, você conhece? Meu Deus, pastor, é a Noruega. Tá tudo bem? Pode continuar? A Noruega, como a gente vai encaixar a Noruega na palavra? A Noruega é líder no setor da educação. Sou professor, Valquíria é professora, Sandra é professora, a Vitória é professora. Tem mais algum professor para você? Injusto? Não, todo mundo. Pastor Jairo, professor de escola dominical, né? A Noruega é uma das líderes da educação. Você sabia que no ano retrasado, a Noruega decidiu substituir a sua educação toda, que era na folha e no papel, por computador, por celular? Ela substituiu tudo, pastor. E ela sendo líder, um dos países líderes na área da educação. Pode dar um Google aí, você vai ver o que eu estou falando. Só que em determinado momento, a Noruega, isso no ano retrasado, ela observou no ano passado, que em vez das crianças, dos jovens, avançar, sabe o que aconteceu? Eles retrocederam. Ou seja, a estimativa que era de melhoria foi de uma coisa, piorou. E o Brasil está copiando esse modelo. Quem está na escola sabe, né? Quem tem filho aí na escola, dá glória a Deus. Olha aí, ó, o Brasil está copiando esse modelo. Mas a Noruega ontem, ano passado, ela percebeu que as crianças retrocederam. O que a Noruega fez? Tira o computador da mão das crianças. Tira o celular da mão das crianças. Tira a tela das mãos das crianças. O que aconteceu com a Noruega esse ano? O que aconteceu com a Noruega esse ano? Não vai falar do jogo não. O que aconteceu com a Noruega? Ela é uma das líderes no setor educacional. Porque foi por um caminho, se deu mal, mas decidiu voltar. Olha como se parece com a palavra do filho pródigo. Ele tomou uma decisão. A decisão não foi boa, mas ele viu o filho pródigo que não estava indo bem. O que ele decidiu? Voltar. E o Espírito Santo está falando com alguém aqui nessa noite. Até quando você vai bater com a cara na parede? Até quando você vai comer bolota de porco? Até quando você vai viver sofrimento? Volta para o caminho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus, essa palavra está falando com alguém aí nessa noite? Eu posso pregar umas bênçãos, pastor, mas primeiro tem que fazer a vontade de Deus. O filho pródigo, aqui no versículo 11, olha o que aconteceu. No versículo 11, por 11 para mim, Valquíria, em nome de Jesus. Olha o 12, por favor. 12. O mais moço deles disse: Pai, dá-me a parte de bens que me pertence. E ele repartiu as
A fazenda, né? Eu gosto da minha versão que diz aqui, ó. Mas o mais moço dele disse: pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Irmãos, uma herança nessa época só podia ser dada, na maioria das vezes, quando o pai morresse. Se o pai morresse, aí sim, pastor, o filho ele herdaria os bens. Na maioria das vezes, em alguns casos pequenos acontecia o que estava aqui, mas na maioria das vezes o filho só tinha direito dos bens quando o pai falecesse. Aqui a gente já está vendo um filho que está perdendo a noção da realidade. O pai não havia nem falecido e ele já queria a parte dele. E você quer ver qual que é o melhor? Está ali o pai. O pai ele repartiu. O que o pai fez, igreja? Repartiu. Você não vê em momento nenhum o pai falando: não faça isso, filho. Você não vê o pai falando: não vou repartir. O pai: não, você quer? Então você vai ter. E a decisão desse filho foi uma decisão sábia, igreja? Sim ou não? Sim ou não? Está na dúvida? Não. Ele teve uma decisão que prejudicou a vida dele. Ou seja, ele cometeu um erro. Diga erro. E eu aprendi, pastor, com uma diretora minha, que ela falava para mim bem assim: Ailson, a gente aprende com os erros. Sim ou não? Sim ou não, igreja? A gente aprende com os nossos erros. Mas a gente não precisa errar para aprender. A gente pode aprender com o erro de quem, igreja? Pode falar. Dos outros. E o Espírito Santo está falando com alguém aqui nessa noite. Eu estou usando o Ailson aqui. Você que está falando o que vai sair, eu estou narrando o que vai acontecer. Tem que ser com carinho, Gui. Para todos. Diga para essa pessoa aí: não sai da casa de Deus, não sei. Tem que ser com carinho. Aleluia! Glória a Deus! O pai não impediu. O pai falou: você quer a sua parte? Então, toma. E qual que era o plano do filho? Está no versículo, coloca para mim, Valquíria, está no versículo 13, é o 13 mesmo. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, distante, e ali desperdiçou todos os seus bens e viveu dissolutamente. Qual que era o plano do filho? Ir embora. O plano está sendo revelado pela palavra nessa noite, pastor. Você que entrou nessa noite com o plano de ir embora, olha o que Deus está falando com você. Dá glória, irmão. O povo pensar que é você. Dá glória aí. Aleluia. Glória a Deus. O plano é ir embora. E para que lugar? Para uma terra bem distante. Ou seja, distante da presença de Deus. Irmãos, não fuja da presença de Deus. Não saia da presença de Deus. O filho, quando ele pediu ali os haveres dele, o plano era ir embora. E o que aconteceu com ele ali, ó? Ele desperdiçou tudo, diga tudo, vivendo dissolutamente. Por que ele desperdiçou tudo? Porque faltou o conselho do pai. Você está aqui nessa noite para ter o conselho do pai. Desliga teu irmão Ailson, jovem, mas se liga na palavra de Deus. E o pai está falando: não saia da minha presença. Sem o pai, o que aconteceu ali? Ele perdeu. Quem gosta de perder, levanta a mão. Só o bebê ali, ó. Quem não sabe. Só o bebê, eu acho. Quem gosta de perder tudo aí, ó? Ninguém gosta de perder. A gente gosta de quê, igreja? Ganhar é coisa boa. Mas esse jovem, ele saiu da presença do pai e perdeu tudo. E o Espírito Santo está falando com alguém aqui nessa noite. Quantas coisas eu já te entreguei. Você não
não tinha onde morar, casa eu te dei. Você não tinha família eu te dei. Olha o que o Senhor está falando, você tem uma família linda, abençoada. Quantas coisas eu tenho te dado. Esse filho saiu da presença de Deus e ele perdeu tudo. Diga para essa pessoa aí, ó, não saia da presença de Deus. Aí, ó. Isso, que lindo, maravilhoso. Ele perdeu, pastor Jair, tudo em nome de Jesus. Aí nós chegamos aqui, ó, no qual versículo que eu estou aí, ô Valquíria? No 14, né? Volta no 13, em nome de Jesus. Perdeu tudo. Fica eu imaginando, pastor, ele dentro da casa do pai, já estava com o pensamento de sair, já estava com o pensamento lá fora. Porque, irmãos, na casa do pai tem ordem. Na casa do pai tem organização. Na casa do pai não é do meu jeito, não é do seu jeito, mas é do jeito do pai. Mas o pai está falando com alguém aqui nessa noite: meu filho, não saia da minha presença. Aleluia, Deus. Agora qual que é, Valquíria, que eu vou? É o 14. Ele perdeu tudo, e havendo gastado tudo naquela terra, houve naquela terra uma grande o quê? Então ele gastou tudo, pastor Jair. Tudo o que o pai havia lhe dado. E ali a gente leu que era uma fazenda, né? A gente vê em outra versão que eram grandes propriedades. Ele tinha muita coisa, mas não dava valor. Dê valor para aquilo que Deus colocou na tua mão, igreja. Diga assim: Espírito Santo. Muito fraco para tanta gente. Espírito Santo, me ajuda a valorizar a tudo aquilo que o Senhor tem me dado. Você creu, igreja? Aplaude o Senhor Jesus nessa noite. Saiu da presença do Pai, perdeu tudo, e havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E ele começou a padecer o quê? Necessidades. Ou seja, o dinheiro acabou, os bens acabaram, e veio naquele momento uma grande fome no local que ele estava. E diz que ele começou, pastor, a passar necessidades. Fico eu conjecturando. Eu acho que quando ele estava cheio de dinheiro, ele tinha muitos amigos. Quando ele estava bem abastecido, ele tinha muitos colegas, muitos amigos. Viu, jovem? Quando você está bem, quando você está ok, você tem muitos amigos. Agora, quando você não tem nada, aí que você vai ver quem é seus amigos. Sim ou não? Quem tem o seu pai e sua mãe, olha para o seu pai e sua mãe agora. Esses são seus primeiros amigos. Pode olhar, que é de Deus. Sei que eu estou falando. Ó, o Gui fez até um coração ali para a mãe dele ali, ó. Olha que bonito. Então, pastor Jair, ele perdeu tudo. Mas no momento que ele tinha muitos amigos. Irmãos, Jesus Cristo é o nosso verdadeiro amigo. Amém. Gostava de cantar aquele louvor, né? Um dó e fá, né? Conheci um grande amigo. Como é que é? O seu nome é Jesus. E qual que é a melhor parte? Nele a gente pode confiar. A gente pode vamos cantar? Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Vamos aplaudir o Senhor Jesus nessa noite. Gastou tudo. O que aconteceu no versículo 15, Valquíria? Olha só. Versículo 15, em nome de Jesus. E foi-se e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar o que, igreja? Então não tinha mais dinheiro, Pedro. Estava na pior. E um dos amigos
dele, que era um dos amigos que estava junto com ele, mandou ele cuidar de porco. Para o judeu, só para o judeu comer porco já é uma imundície. Imagine cuidar de porcos. Quem saiu da presença do pai começou a passar vergonha, Valquíria. Porque cuidar de porcos era o serviço mais inferior daquela época. Ou seja, esse filho, pastor, começou a passar vergonha. Quer sair da presença de Deus? Aleluia, Jesus. Nunca mais vou chamar para pregar, viu, pastor? O Josa fala para a mãe, para chama outra pessoa, né? Quer sair da presença de Deus? Tem um presente te esperando. Pode ser um pouco duro, jovem? Pode, né? Esse jovem saiu da presença de Deus e começou a passar fome. Começou a passar vergonha. E o Espírito Santo está falando: eu não quero que você passe vergonha. Eu não quero ver você envergonhado. Então não saia da minha presença. O inimigo, ele é campeão de querer nos afastar, irmão. De colocar coisa na nossa cabeça. De falar: sai da presença de Deus, sai da casa do Pai. Mas o Espírito Santo está falando: não sai da minha presença para tu não passar vergonha. Aleluia, Deus. Tá agora, irmãos. Mas ficou assim? Não. Olha só o que diz aí, coloca para mim, Valquírio, versículo 17. Cuidando de porcos. Isso, 16. E não só mais cuidar de porcos. Diz a palavra de Deus, a situação dele foi tão ruim, irmãos, que ele queria comer a comida dos porcos. Quem já viu comida de porco aí? Deixa eu ver. Quem já viu? Lá na minha escola, lá a gente pega o resto das comidas dos alunos, né? Coloca num balde assim grande, com um tambor, e um rapaz que cuida de porco, ele vai lá e pega e leva para os porcos dele. Irmãos, ali vai tudo que você imagina. É comida, é resto de comida, é tudo. E diz a palavra de Deus que esse moço, ele desejou comer a comida dos porcos. Só que tinha um detalhe. Tá ali, ó. Ninguém lhe dava. Então quando ele ia comer, Valquírio, o pessoal falava: não é para você, é para o porco. Ou seja, ele valia menos que um porco. O Espírito Santo quer dar valor para mim, para você, igreja. Você tem valor para Deus. Diga para essa pessoa aí, ó, você tem valor para Deus, hein? Isso, que bonito, pastor. Nós somos valiosos para Deus. E ninguém lhe dava nada. Só que teve um momento aqui no versículo 17, que ele, tornando em si, ele vai falar: peraí, olha a minha situação, olha o que eu estou passando. Quantos empregados de meu pai têm abundância de quê, igreja? Quem gosta de pão aí? Levanta a mão para comer um pão. Pode levantar a mão aí, que o seu monjado não vai atrapalhar de nada aí. Quem gosta de pão aí? Levanta a mão aí, ó. Glória a Deus. Eu também gosto de pão. Você gosta de pão, pastor? Com manteiga, com queijo, com mortandela, na chapa. Alguém falou na chapa aí, ó. Olha só. Então é isso que ele estava falando. Olha a situação que eu estou. Olha o que eu estou vivendo. Está dando tudo errado. Mas na casa do meu pai, os empregados têm abundância de pão, irmãos. Quem aqui nessa noite quer o pão celestial? Levanta essa mãozona. Porque ele falou: na casa do meu pai, os empregados têm pão em abundância. E eu aqui pereço de fome. O Espírito Santo quer que você coma o melhor dessa terra, igreja. Versículo 18, Valquíria. Olha só o que ele teve. Teve uma atitude. E qual foi a atitude dele? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e eu vou dizer: pai, pequei contra o céu e perante a quem, igreja? Então ele falou: não vai ficar desse jeito não. Ele reconheceu que ele era feliz de verdade, igreja. Você é feliz com Jesus? Quem pode levantar a mão e falar: eu sou feliz com Jesus? Tem luta, tem prova, tem dificuldade. Eu estou passando por um momento de dificuldade familiar, mas tenho Jesus. Ele reconheceu que ele era feliz.
aprendo muito com ele. É o 18, Valquíria, desculpa, 18. Eu aprendo muito com ele, que ele falou, eu vou me levantar. Hoje é um tempo para eu e você se levantar, igreja. E não é do seu lugar não, daqui a pouco você vai embora. Mas é se levantar espiritualmente. Diga para essa pessoa aí, vamos nos levantar. Pode dizer que é de Deus. Já estou de pé, isso é para levantar, mas... Então o que aconteceu? O que a gente precisa reconhecer, pastor? Precisa ter um reconhecimento que esse filho teve. Reconhecer, diga reconhecer. Se entristecer. Confessar. E abandonar. É o verdade básica aí. Quem fez o verdade básica aí? Levanta a mão, deixa eu ver. É ou não é aqui? Só 3, 4 fizeram verdade básica? Levanta a mãozona aí quem fez o verdade básica. Olha aí, ó, tanto de gente. Então você vai lembrar. O verdade. Oi? A maioria abandonou? Eita, você. Glória a Deus, é reconhecer. Ele reconheceu. E o que a gente precisa reconhecer, igreja? O que a gente precisa reconhecer, amado? Primeira coisa que ele estava ali, ó. Pai, pequei. Então a gente precisa reconhecer os nossos pecados. A gente precisa reconhecer que nós erramos. Eu erro, você erra. E esse filho ele reconheceu, ele falou ali, ó, está escrito, né? Eu pequei. Ele não jogou, pastor, a culpa em ninguém. A culpa não é do Ailson, não é da Amanda, não é do pastor. Ele está falando, eu pequei. Primeira coisa que a gente precisa aprender com o filho pródigo é reconhecer que nós erramos. Nenhum glória a Deus, está escrito aqui no meu esboço aqui. Mas tudo bem. Sabe o que a gente precisa reconhecer, irmãos? Que esse filho pródigo reconheceu? Que longe da casa do pai, a gente não fica melhor. Foi a conclusão que ele chegou. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e vou dizer, pai, peguei eu contra os céus e perante a ti. Então, o que nós precisamos fazer que esse filho fez? Que longe da casa do pai, a gente não fica melhor, a gente fica pior. O diabo quer nos enganar. O diabo quer levar a gente na conversa. Mas o Senhor está me usando nessa noite e já confirmou até que pela Amanda aqui, ó, em nome de Jesus. Longe da casa do pai, as coisas não vão melhorar. Elas vão piorar. Você veio ouvir uma palavra de Deus nessa noite? Não vou pôr a mão na sua cabeça não, nada contra quem faz. Mas o Senhor está falando, não saia da casa do pai. Meu Deus. Glória a Deus. E o que eu aprendo com ele também, nesse versículo, pastor? Que existe um caminho de volta. Existe um caminho para voltar. E sabe qual é o nome do caminho, igreja? Qual é o nome do caminho de volta? Está muito fraco. Qual é o nome do caminho de volta? Jesus. Diga para essa pessoa, é Jesus o caminho de volta. Aleluia. Irmãos, tem coisas que nós precisamos voltar a fazer. Posso falar? Vocês me dão mais 5 minutos? Vai doer não? Mais 5 minutos? Não vou atrapalhar aquele manto não, viu, Pedro? Fica tranquilo, viu? Você não me chamou, mas tá tudo bem. Esqueceu de mim. Mas só que a gente precisa, pastor, esse jovem, ele voltou. Porque ele falou, estou no caminho errado. Eu vou voltar para a casa do pai. Igual esse jovem, a gente precisa voltar a fazer algumas coisas também. Sabe o que a gente precisa, Valquíria, voltar a fazer? A orar. Diga para essa pessoa, precisa voltar a orar. Pode dizer, ó. Eu já oro muito, irmãos. Precisa orar. Mas a gente vive uma época, irmãos, que o óbvio precisa ser dito. Que o óbvio precisa ser o quê? Mostrado, precisa ser dito. E o que é o óbvio, Valquíria? É aquilo que todo mundo está vendo e muitas vezes não está fazendo. Ou seja, o óbvio, pastor, é o que está na cara para todo mundo. Eu vi mês passado uma matéria de uma mulher que tinha 37 anos e ela se passou por uma jovem de 12 anos. Quem viu essa matéria aí? Quem viu? Quem viu? Ah, Sandra viu. A mulher tinha 37 anos, André, e ela chegou a entrar na casa da mulher com o marido falando que tinha 12 anos. Irmãos, vivemos uma época aqui para mostrar, para falar que o óbvio precisa ser dito. E o que esse filho fez? O que
que nós precisamos voltar a fazer? A orar. Bate a mão no peito igual eu assim, ó, diga: Espírito Santo, me ajuda a orar. Sabe o que a gente precisa voltar, irmãos? Para palavra. Primeiro sou eu, não fica enganado não, primeiro sou eu. A gente precisa voltar para a palavra. Nosso devocional, nosso momento na nossa casa, também na nossa igreja. Ler a palavra. É preciso voltar. Diga para essa pessoa: a palavra. Meu Deus. Quanto tempo você não lê mais a palavra na tua casa? Você não estuda lá a sua revistinha lá do Verdade Básica ou da CPAD na tua casa? Precisa ler a palavra. E eu não quero nem aprofundar aqui, pastor, mas se eu vou falar, é muito tempo no TikTok. Nenhum glória a Deus, pastor, sabia. É muito tempo no Instagram. No YouTube. Qual outra coisa que tem aí? Fala aí pra mim aí. Oi? Twitter, ó, a Simone falou, WhatsApp, Face, é muito tempo aqui só no... Ai, meus irmãos, a palavra primeira é para mim, viu? Fica tranquilo, viu? É muito tempo aqui, e a palavra... Diga: me ajuda, Espírito Santo. Eu quero voltar. Aleluia. Sabe o que a gente precisa voltar? Ao período de comunhão. Diga para essa pessoa: comunhão. Pode dizer que é de Deus. Comunhão. Esse filho, ele saiu, pastor, da presença do pai. Ele tentou viver uma vida sozinho e não deu certo. O Espírito Santo está falando: volta à comunhão. Glória a Deus. Sabe que precisa voltar? É óbvio, né, tio Tchê? Precisamos voltar a servir. Diga para essa pessoa: servir. Oh, Precisa voltar a servir. Quem canta, canta. Quem prega, prega. Quem fica lá na recepção, recepção. Quem tem presença, é presença. É preciso voltar a... Diga para essa pessoa: servir. Pode dizer para ela, que eu já estou terminando. É preciso, para finalizar, voltar ao primeiro amor. Fica de pé em nome de Jesus. Versículo 20 vai dizer ali que esse filho ele volta. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ele estava longe, viu o seu pai. Ou seja, quando ele estava longe, pastor, diz a palavra que o pai viu ele. E o pai está vendo você nessa noite. com certeza. O pai está vendo eu e você nessa noite. O filho estava longe, mas o pai já estava vendo ele. Talvez você está falando aí no seu lugar: eu estou tão distante de Deus, eu estou tão distante das coisas do Senhor. O Espírito Santo está falando: você está distante, mas eu estou te vendo. Diga para essa pessoa: Deus está te vendo. Pode falar aí, ó. Deus está te vendo. E diz: quando ele estava longe, o pai viu ele e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe aos pescoços e o beijou. Irmãos, o pai era uma pessoa de idade, pela indicação do texto. Para uma pessoa de idade correr é fácil? Não. Mas o pai, ele foi lá, pastor, ele se esforçou, se lançou no pescoço e beijou aquele filho, porque o filho voltou para a casa do pai. E nessa noite, é noite, filho e filha, de você voltar para a casa do pai. E no último versículo 21, Valquíria, diz que o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E no versículo 22, coloca o 22, mas o pai disse aos servos: trazei depressa a pior roupa. É isso que está escrito aí? É a? Deus tem o melhor para você. Levanta essa mãozona nessa noite, que o Espírito Santo está falando: eu tenho o melhor para você, meu filho, minha filha. O que o mundo vai te dar não se compara ao que eu posso te dar. Então o pai falou: traga a melhor roupa.
Roupa, irmão, fala de caráter. Roupa fala de um novo tempo. Deus tem um novo tempo para você. Aleluia. Põe um anel na sua mão. É isso assim, ali, igreja? Põe um anel na sua mão. O que significa o anel? Compromisso, aliança. Deus quer ter uma aliança comigo e com você. Tem alguém aqui nessa noite que quer ter aliança com Deus? Aliança, compromisso. A pessoa era reconhecida, pastor, como filho por causa do anel. Deus quer restituir tudo que você perdeu, igreja. Meu Deus. Sandália nos pés. O que significa a sandália? A sandália tem um sinal, igreja, de prosperidade. Deus quer fazer você prosperar de verdade, igreja. Tem alguém que quer calçar a sandália de Jesus aí? 23, Alquíria, em nome de Jesus. Trazei o bezerro cevado, matai-o e o comamos e nos alegramos. E o 24? Porque este meu filho estava hoje é noite que o Espírito Santo quer reviver eu e você, igreja. Tinha se perdido e foi. Se você não lembrar de nada do que eu falar nessa noite, você vai lembrar disso. O Espírito Santo, ele te achou. De Deus ninguém pode se esconder. E diz a palavra que começaram a se alegrar. Tem uma parte B do versículo que vai falar do irmão, do irmão que não ficou muito feliz com a volta desse irmão, mas eu vou deixar para uma próxima oportunidade. A revelação do Espírito é até aqui. Filho, filha, volta para o primeiro amor. Deixa eu fazer uma oração por você. Feche seus olhos nessa noite. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Senhor, eu estou entregando essa palavra para os teus filhos e para as tuas filhas nessa noite. Senhor, que essa palavra, meu Deus, venha abençoar cada um que ouviu, cada um que vai ouvir, Pai, futuramente também. Que o Senhor possa, meu Deus, fortalecer, abrir a visão, Pai, de quem está distante, Pai, da tua casa, distante dos teus caminhos. Que essa palavra, meu Deus, venha, meu Deus, alcançar os corações, meu Deus, e ela venha frutificar. Senhor, em si alguma área, Pai, nós nos encontramos distantes, Pai, do Senhor. Nós queremos, como igreja, nessa noite te pedir, Pai, nos ajuda a voltar. Nos ajuda a voltar ao primeiro amor. Assim como o Senhor disse, meu Deus, para aquela igreja do Apocalipse, para a igreja de Éfeso, Pai, que ainda voltava a voltar ao primeiro amor. Nessa noite eu te peço, Pai, restaura em nós, Pai, o primeiro amor, a primeira comunhão, a vontade, meu Deus, de te adorar, de te servir, Pai, que muitas vezes, Pai, as circunstâncias têm nos distanciado, mas nós te pedimos, Espírito Santo, nessa noite, nos ajuda, Pai, nos ajuda, ajuda a cada irmão, a cada irmã, a cada jovem, Pai, que está nesse lugar, Pai. Restitui a alegria, Pai. Restitui o vigor. Espírito Santo, nessa noite, que o Senhor possa habitar em nós. Tudo isso eu te peço, Senhor, crendo que o Senhor tem nos ouvido e ouvido a nossa oração, em nome de Jesus. E toda a igreja disse: amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus nessa noite. A Amanda falou que eu posso terminar. Essa palavra falou com você nessa noite? Amém. Vai dar tempo, né, Pedro? Tá certo, vai dar tempo, né? Não vou falar não, viu, Pedro? Igreja está abençoada? Talvez não é a palavra que você veio aqui, você ouviu uma palavra para você pular, para você dar cambalhota, né, pastor? Mas Deus não usa desse jeito. Então, não fica chateado com o irmão Ailson, não. Não é nada pessoal. Mas, filho, não saia da presença de Deus, da casa do Pai. Amém? Amanhã vai ter um culto em 2 horários, às 9 horas da manhã e às 18 horas. Está todo mundo convidado, convocado em nome de Jesus. Amém? Tem mais algum aviso? Não, só isso, né? Senhor, leva o teu povo em paz para os seus lares. Pai. Senhor, que o seu povo venha sair em posse de vitória nesse lugar. Senhor, que essa palavra venha frutificar, Pai, na vida de cada um. É o Senhor que está nos mandando. Senhor, que o Senhor possa dar uma boa noite de sono a cada um. Quem fosse alimentar, para os nossos, que o Senhor possa também proporcionar. Em nome de Jesus, e nós dizemos: amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E nós dissemos que o sublime amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, não somente agora, mas para sempre. E vitória, 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 vitória. Vocês estão todos abençoados, vai na paz. Oh, glória. Muito bom. Glória a Deus. Aleluia. O rapaz aqui, viu, pastor?